Buenas tardes todos, todas y todes. Muchas gracias por venir, y los que están mirando después, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario que nos vean, que escuchen a Regina. Muchas gracias por venir, Regina, a nuestro departamento. La verdad, sabemos que es una época bastante difícil, ¿no? Para venir con los finales y entre otras cosas, pero te quería muchísimo agradecer desde la Cátedra de Literatura Lusófonas, en mi nombre y en nombre de Guillermina Torres Reca, que es mi compañera en la cátedra, y el Departamento de Lenguas Modernas y Literaturas y Lenguas Modernas, a la directora Leonor Sara, a Verónica Rafael, la secretaria, que nos ayudaron, nos apoyaron, ¿no? Bastante para eso, a la editorial Mondacarú, a Lucía Tenina y todas las chicas que trabajan ahí por también permitir que vos vengas hoy acá. Quería avisar un poco que esa conferencia, bueno, como están ahí, está grabada, así que va a estar en el departamento de YouTube, en el YouTube del departamento, y ojalá que todos la miren. La verdad que para mí y para el departamento, para nosotras, tener a usted acá es un lujo. Regina es una persona que tiene una visión de Brasil muy abusada, muy astuta, ¿no? No solo de la literatura, como veníamos charlando de los estudios literarios, pero desde una mirada sociocultural del contexto que esa literatura está en Brasil. Les voy a presentar así breve, tiene mucho currículo, pero no le voy a decir todo, ¿no? Regina das Castañeda es profesora titular de literatura brasileña en la Universidad de Brasilia, investigadora del CNPq, coordina el grupo de estudios de literatura brasileña contemporánea, publicó muchísimos libros, uno, El Prego y Un Rinoceronte, Resistencia en la literatura brasileña, que vamos a tener acá una versión de Un retrato sin pared, de la editora Mondacarú, que ahora Regina nos va a contar un poquito sobre eso. Publicó diversos libros y, como había dicho, tiene una mirada, una forma de investigar Brasil que es única, y la verdad que para mí estoy re contenta, re orgullosa de tenerte acá. Y bueno, estamos para escucharte. Así que hacemos la conferencia, después una charla, ¿no? Una conversa tranquila. Así que te dejo. Gracias. Olá a todos, todas. Gracias, professora Caroline Kirchheimer, por invitarme. Es un placer poder compartir y discutir algunas de mis reflexiones sobre la literatura brasileña contemporánea, especialmente en este momento, cuando todavía estamos en fiesta, después de la elección de Lula, y con la sensación de que lo peor de nuestra pesadilla ha pasado. La primera parte de mi intervención retoma algunos puntos abordados en el libro Un retrato sin pared, editado por la editorial Mondacarú. Son reflexiones sobre las exclusiones del campo literario brasileño, hechas a partir de amplios relevamientos sobre la novela e incluso sobre la crítica actual. Las otras partes traen consideraciones sobre las transformaciones más recientes experimentadas en la política y en el mercado editorial brasileño. Cierro con la lectura de dos novelas muy recientes que establecen algunas proposiciones éticas y poéticas que me parecen bastante relevantes para el futuro del país. Muchas gracias por la bienvenida y perdón por los errores de español. Brasil es un país enorme, no solo por sus dimensiones espaciales, sino sobre todo por su diversidad cultural. Todos hablamos un solo portugués, insisten algunos, ignorando y deslegitimando las variedades regionales, los dialectos europeos, el portuñol de nuestras fronteras, las cerca de 300 lenguas indígenas que aún sobreviven en nuestro territorio. No se trata, por supuesto, solo de idiomas. El portugués no solo adopta sintaxis y prosodias diversas, sino que abarca experiencias, sueños y valores muy diferentes, en el campo y en la ciudad.
en la metrópoli y en el pueblo, en el asfalto y en las calles de tierra, en el interior y en la costa, en el norte y en el sur. Por lo tanto, no es posible hablar de literatura brasileña sin problematizar ambos términos. Después de todo, ¿hasta dónde llega Brasil? ¿Y qué aceptamos entender como literatura? En 30 de diciembre de 1904, Euclides da Cunha le escribía a su padre desde Manaus, cito, la sorpresa más consoladora para el sureño es darse cuenta que este Brasil nuestro es realmente grande, porque todavía llega hasta aquí. De hecho, cada vez estoy más convencido de que esta deplorable Rua do Ouvidor es el peor prisma a través del cual todos ven nuestra tierra. Aclaro que la Rua do Ouvidor, la calle del Ouvidor, se encuentra en el centro de Río de Janeiro y en el siglo XIX y principios del XX era un espacio en el que se encontraban los intelectuales brasileños. La crítica mordaz del autor apuntaba al riesgo de reducir la percepción de la realidad del país a una perspectiva tan estrecha. Lamentablemente, 120 años después, y usando la Rua do Ouvidor, ahora solo como metáfora de la arrogancia de cierta élite intelectual en los centros más desarrollados del país, debemos seguir advirtiendo. Brasil ha llegado mucho más lejos de lo que solemos imaginar. Pero, ¿quién, después de todo, lo imagina? Recuerdo que la narración oficial sobre una nación suele implicar la elaboración de un consenso o de una comunidad imaginada, en los términos de Benedict Anderson. La construcción de este consenso se efectúa a través de la exclusión y el silenciamiento de todo aquello que causa disonancia, todo lo que señala la posibilidad de conflicto. Es una construcción que continúa haciéndose sin parar y que cuenta muchas veces con la cooperación de la literatura y de la propia historiografía literaria. Por eso, me parece tan importante reflexionar sobre el lugar de donde se imagina un país. Para discutir la construcción de este imaginario, suele utilizar el concepto de perspectiva social de la filósofa política estadounidense Iris Young. Según la autora, nuestra posición en la sociedad, determinada por el sexo, el color, la clase social, la generación, la orientación sexual y otros elementos, estructura ciertas experiencias, colocándonos en cierta posición a partir de la cual veremos e interpretaremos lo que sucede a nuestro alrededor. Y esto tiene consecuencias directas en la escritura literaria, como he venido demostrando a partir de extensos relevamientos de novelas contemporâneas publicadas por las editoriales más importantes del país. Ya tenemos datos de autores y personajes de unas 700 novelas que abarcan 40 años de esta producción, lo que nos permite decir que en Brasil quienes tienen acceso a espacios legítimos de producción literaria forman un grupo muy homogéneo. Son casi todos blancos, mucho más hombres que mujeres, habitantes de grandes centros urbanos, especialmente Rio de Janeiro y São Paulo, con títulos universitarios. En general son periodistas o guionistas de televisión, académicos y artistas, gente de clase media, en fin. El mundo que recortan en sus narrativas está marcado por estas características. Sus personajes son muy parecidas a ellos, transitan por los mismos espacios urbanos y sociales,
viven las mismas dificultades y aspiraciones. Y el público lector, que comparte en gran medida la posición social de los autores, consume las representaciones otorgadas por ese recorte, muchas veces sin cuestionamiento alguno, desconociendo sus estrecheces y sus exclusiones. Y no me estoy refiriendo, por supuesto, solamente a los propios productores literarios o al mercado editorial. También la crítica es responsable del alejamiento de determinados grupos y de determinados temas de la alçada del literario. En otra investigación realizada en la Universidad de Brasilia, analizamos un gran conjunto de artículos académicos publicados en algunas de las revistas brasileñas más prestigiosas en los últimos 15 años. Recompilamos dados sobre más de 3.000 artículos, sobre sus autores y autoras, sus instituciones de origen, sobre sus corpos, su enfoque, su bibliografía. Entendiendo que los artículos de las revistas son reveladores de lo que se está investigando y se está enseñando en las universidades, vemos que se repiten los mismos temas, se estudian los mismos escritores, los mismos teóricos le dan marco a las discusiones. No es necesario decir que, una vez más, el perfil de lo estudiado y referenciado es masculino, blanco, eurocêntrico, etc. Presento esses dados solo para recordar que nuestra literatura concerne a una realidad que excluye un mundo de experiencias, paisajes, lenguajes, problemas y también posibilidades estéticas. Lo que está en juego, por supuesto, no es la capacidad de algunos de construir narrativas y representar el mundo, sino la dificultad de lograr que el producto de este esfuerzo sea reconocido como literatura. Carolina Maria de Jesus, por ejemplo, autora de una de las obras más impactantes de la narrativa brasileña, suele ser reducida a la condición de testemunho, justamente para ser alejada de la legitimidad literaria. Negra, recolectora de basura, empleada doméstica, favelada, tenía las señales equivocadas para ser admitida como creadora. Su lenguaje era poético y expresivo, pero huía de los patrones literarios acertados. En vida, nunca fui, de hecho, incorporada en el campo literario, una categoría clave de nuestras investigaciones, extraída de la obra del sociólogo francés Pierre Bourdieu. Un campo es un espacio social con patrones propios de jerarquía y consagración, que tiende a excluir a los individuos que no se adaptan a sus reglas, especialmente a las que no se pronuncian. Ser pobre, mujer y negra eram signos negativos demasiados em um campo literário tão restringido e conservador como era o brasileiro. Por isso mesmo entendo que nós, professores e críticos literários, temos que reflexionar sobre nossa maneira de mirar o mundo, situar-nos e actuar em ela. Necessitamos reflexionar sobre o que estamos elegendo legitimar como literário, que estamos excluindo, quando o hacemos e por quê. Necessitamos pensar em nossos próprios limites e as fronteiras que aceitamos recorrer. Hablando de perspectiva, el historiador del arte, Ernest Gombrich, recordava que a mirada não dobla a esquina. Por isso, não podemos encasilhar-nos nas universidades e continuar hablando del mismo, de lo que está ao alcance de nossos dedos, de nossa pálida imaginação. É necessário ensayar outros passos, lejos del conhecido e del repisado. Doblar a esquina para ver o que nossos olhos não alcançam. Perseguir por las calçadas e callejones outra narrativa, outro Brasil.
Esto significa, por supuesto, abandonar la comodidad de la calle del olvidor. Y lo que puede ayudarnos en este movimiento es la escucha de autores y autoras provenientes de diferentes espacios sociales, con diferentes sons, colores, outros interesses, profissões, conhecimentos, razões, sonhos. Junto a esto, é necessário reconhecer que em los últimos anos, apesar de los desastres políticos, econômicos, sanitários e de civismo que hemos vivido em Brasil, se han produzido algumas transformações importantes em el âmbito cultural e literário. Em los gobiernos de Lula e Dilma Rousseff, as universidades públicas duplicaram o número de vacantes, implementaram políticas de cotas para negros, indígenas e pobres, obtiveram linhas de financiamento que lhes permitiram permanecer em las aulas. Desde afuera, outras demandas de diversidade se foram incluindo em los debates públicos, já fuera com las editoriales, las ferias del libro, los planes de estudio a los estudiantes, los gigantescos programas federales de compra de livros para as escolas públicas, etc. Uma faceta importante do golpe de Estado de 2016, que sacou do poder a Dilma Rousseff e arrestou ao ex-presidente Lula para evitar que se apresentara às eleições de 2018, foi precisamente o intento de contener o movimento de democratização que, em certo modo, se fortaleceu no país, especialmente com o acesso de los mais pobres à educação superior e com a valorização de los espaços periféricos de produção cultural. Os ataques que sofrimos iam dirigidos a los derechos de los trabajadores, pero también a los derechos de las mujeres, de los negros, los indígenas, los quilombolas, los ambientalistas, los habitantes de las periferias, la población LGBT, los pobres. O objetivo era obstruir sua inserção social e silenciar suas formas de expressão. Não lo conseguiram, porque alguns laços já estavam consolidados. A literatura brasileira hoje já não está restringida a las grandes editoriales, não cabe em las grandes livrarias que quebraram, não se ajusta a la solenidade de las grandes ferias literárias. Como prática, se manifesta em el dia a dia, em las calles, em los bares, em los autobuses, de contrabando em las escuelas, escondidos em las mochilas ou tarareando suavemente durante os recreios. Com o surgimento de novos recursos tecnológicos e principalmente com as inversões realizadas em anos anteriores na formação acadêmica, de capas hasta ahora excluídas de los espacios de enunciação del discurso, é possível acompanhar em Brasil uma proliferação de pequenas editoriales, revistas e sítios web literários, coletivos negros e indígenas, organizações de mulheres e autoras da periferia, de grupos de leitura e debate crítico sobre a literatura. É todo movimento que, desde os márgenes, se infiltra e confronta o cenário literário oficial. Essas novas vozes se reforçam e multiplicam dentro de lo que podemos chamar novas práticas literárias, aunque todavia menospreciadas, traem algumas aperturas em relação a las que se configuram em espaços mais consagrados. Quizás haja aí menos medo a equivocar-se, mais experimentação, mais proximidade à experiência do corpo e da calle, mais disposição e, quem sabe, maior permisso a mesclar gêneros e estéticas.
em tiradas pequenas, impressas e vendidas por encargo, expostas em livrarias, bares, estrenadas em nóticas e carnicerias, recitadas em veladas em la periferia. Essas obras ensaiam outras possibilidades de dizer e generam um espaço de grande fecundidade criativa. Sempre insisto em que quizás a principal contribuição dos autores negros, indígenas, pobres e periféricos ao conjunto da literatura brasileira é sua capacidade para exponer as fracturas de um projeto de nação que pretende ser harmônico e compartido, pero que se desmorona ante qualquer signo de desacuerdo. Sua escritura é, desde o princípio, uma marca de dissonância. Em meio da escuta a estas vozes, que inquietam e desestabilizam alguns discursos, é possível seguir a contaminação de uma literatura que sempre ha sido muito branca, muito masculina e muito burguesa, por perspectivas que traem outros colores, outros lugares, outras formas de ver e relacionar-se com o mundo. São, portanto, um espaço de resistência cultural e política que necessita ser preservado, ampliado e profundizado. O xamã e líder político Yanomami, David Copenaua, dizia que cito, los blancos duermen mucho, pero solo sueñan con ellos mismos. Hay que ver los que sueñan a nuestro lado. Pero en estes últimos 4 anos, mais que os sonhos de los outros, creio que hemos visto suas pesadillas a nosso alrededor. Bosques diezmados, pueblos indígenas e ambientalistas assassinados, jovens negros muertos em las periferias, mulheres golpeadas, violadas, assassinadas, pessoas da comunidade LGBT sendo perseguidas, maldecidas, violadas, pobres arrojadas, é impossível, arrojadas a la miséria. Não puedo rir como arrojados, é impossível para um que habla português. Pobres arrojados a la miséria, um país arrojado de nuevo al hambre. Muertes, 700.000 muertes por Covid. Buena parte de las quais se poderiam haver evitado se a vacuna se hubiera comprado a tempo, se hubiésemos tenido governo que não se burlara de las vítimas. Por não falar do surgimento de dos mais terríveis discursos racistas, homofóbicos, sexistas, a favor da ditadura, la terra plana, los nazis. Ni siquiera puedo descrever a loucura de lo que vimos e escuchamos. Pero a literatura intenta e insiste. Muitos de nossos escritores, de diferentes formas e com diferentes impactos, buscaram expressar as angústias atuais de diferentes formas e com diferentes impactos. Perdão. Muitos de nossos escritores buscaram expressar as angústias atuais, a desesperação coletiva, a convivência com a brutalidade e a grosseria, sobretudo, a abrumadora sensação de que não havia saída. É possível citar infinidade de livros, incluso novelas, que rondam estes dias e tratam de compreendê-los. Muitos tratam aspectos da vida cotidiana, acercando-se ao terror. Outros o apostam todo à distopia. Estão tão desconsolados que acabam falando pouco de pequenas estratégias de supervivência, de la luta diária por seguir resistindo. Não falam de discretos restos de solidariedade, de intentos de tender a mão e, de alguma maneira, proteger ao outro. A contracara de este desaliento se encontra em algumas obras que buscam precisamente abrir-se ao outro, cobijar.
Portanto, me gostaria de encerrar minha intervenção aqui com dois exemplos que me parecem muito potentes nesse sentido. Livros que desgarram as entranhas de los hechos, utilizando a linguagem como ferramenta. As novelas La Ocupación, de Julián Fuchs, de 2019, e El Sonido del Rugido del Jaguar, de Micheline Berunsky, publicada em 2021. Ambos livros são, a meu modo de ver, construções poéticas, pero também uma proposta política. La Ocupación traça os caminhos de um escritor em meio à devastação social que lo rodeia. E dentro de los edifícios ocupados por el movimento de los Sin Techo, em São Paulo, é o cenário principal da trama. Pero entremezclada com a urgência da narração, surge uma proposta, aunque personal e precária, para a literatura de nosso tempo. A ideia é deixar-se ocupar por las histórias de outras pessoas, por las ruínas de outras pessoas, incluso quando também se está devastado. Contra o imperativo fascista, o nacionalismo bárbaro e fingido, o livro se apodera de um conjunto de narrativas sobre imigrantes, sobre exiliados, sobre desplaçados de todo tipo, sobre estes miseráveis que muitos prefeririam ver arrojados mais allá de los muros, desde los muros vigilados de la nação. Pessoas com um passado, uma história e um futuro por ser. Produzida entre paredes firmes e protegidas, como disse o narrador, a novela passa de escrever sobre um mesmo a abrir-se ao outro, revelando suas próprias entranhas dolorosas. De aí um certo desordem, uma falta de finalização, a necessidade quase explícita de não ser velho e ordenado. De aí também a manifestação da dificuldade de transcrever as experiências ajenas, vividas incluso desde línguas estrangeiras. Ao mesmo tempo, há uma invitação à empatia do leitor de classe média, que começa precisamente com imagens que entendemos melhor. Um padre anciano agonizando na sala de terapia intensiva, a narração lejana e triste de los bisabuelos em los campos de concentração, a primeira vez que se ouve latir o coração de seu filho. A partir do contato personal de um escritor de classe média com o sofrimento de los mais miseráveis, vamos mirando e sendo mirados por la vida de los outros, que buscam uma trincheira onde cobijar seu dolor e suas ganas de lutar. É vivo, pero também não deixa de ser um resto de aproximação. Assim, em meio do tumulto e ao ruído da gente que se encontra em um edifício em ruínas, surge um rádio de esperança. E o escritor se deixa contaminar e também sonha. Já em El Sonido del Jaguar, Micheline Berunsky dá guarida a uma niña indígena sequestrada em Brasil em el siglo XIX. A história é real. Ela é sequestrada e levada junto a outros a morrer em Alemanha como um objeto exótico. Encontrada inicialmente em um gravado, busque em Google a expedição de Spix e Martius, ela está ali. Encontrada inicialmente em um gravado, a niña não é só o molde de um personagem. Todo o texto gira para que a estúpida violência que narra de ayer e de hoje evite herir uma vez mais a la niña roubada, a la niña silenciada. Para contar sua história,
Es necesario recurrir a los registros de sus torturadores, gravados, documentos oficiales, informes, notas. Pero dejarla allí sería encarcelarla una y otra vez. De ahí la necesidad de interpretación y más que eso, de imaginación. Verunsky, entonces, sopesa las palabras, investiga mitos, recrea bosques y ríos, los llena de sonidos, conjura animales. Finalmente, terre huecos oscuros através de los cuales la niña podría escapar. Y la niña, desencantada en el papel, poco a poco se convierte en una persona igual frente a nosotros. Para que sepamos que hay muchas otras historias posibles detrás de cada belo grabado, de cada documento, de cada titular de periódico, de cada línea de una novela. Tanto Verunsky como Fuchs, con narraciones que involucran el pasado más lejano y los hechos de ayer, hablan de los horrores del presente, de las desigualdades que nos forman, de la violencia que constituye nuestro país. Pero incluyen la resistencia en sus tramas y poéticas, inclusive la resistencia ejercida por sus propios objetos a ser dicho por otro. De ahí la necesidad, en ambos libros, de explicar el proceso de escritura. Son obras que se ofrecen generosamente como espacio a ocupar. Es un gesto que parece fundamental en cualquier proyecto artístico y que envuelve la idea de esperanza. No la esperanza como un sueño vacío, sino como la fuerza para imaginar el futuro y tratar de transformarlo. Incluso en las distopías más atroces, como en las novelas de Jacques Terron, por ejemplo, donde todo es ruina y destrucción, la esperanza parece persistir, o los personajes no seguirían insistiendo en sobrevivir. Pero en esses livros, nas várias distopias brasileiras recentes, este movimento de esperança tende a ser absolutamente individual, sem lugar para expandir-se. Quizás porque sonhar o futuro em soledade é delírio ou uma pesadilha. De aí a necessidade de projeto literário que também seja acolhedor, que cobije el sueño y el dolor de los demás, que proponga solar juntos, que propicie una lectura del mundo que se pueda compartir colectivamente, porque ya no será única. Pero por favor no tomen lo que estoy diciendo como una idealización romántica del poder de la literatura. Soy plenamente consciente de sus limites. Obtuvimos a vitória nas eleições presidenciais de Brasil, pero os próximos anos serão muito difíceis. Neste momento, todavia há brasileiros em las calles, gritando enlouquecidos, rezando bajo la lluvia, pedindo a intervenção militar, bloqueando o tráfico, atacando outras pessoas. Alguns estão fazendo o saludo nazi. São nossos familiares, nossos vecinos, talvez companheiros de trabalho, amigos da infância. Parecem catatônicos e perdidos em seu fanatismo. Nos reímos, tratamos de ignorá-los e seguir com a vida. Pero são perigosos, porque estão sendo financiados para permanecer ali e se los engorda sem parar com fake news. Tendremos que lidar com esta gente, com seu discurso ressentido e prejuicioso, muitas vezes fascista. E sabemos muito bem que nenhuma literatura pode enfrentar isso. Como investigadora e professora de literatura, entendo que nosso objetivo é outro. São seus filhos, seus nietos. Necessitamos garantizar que tenham uma boa escola pública,
acceso a uma educação superior de qualidade, espaço para desenvolver sua própria consciência crítica. Necessitamos crer que podem convertir-se em sócios em la defensa da democracia, em la luta contra as desigualdades. E é dentro desta aliança que a literatura pode volver a ter sentido, como ferramenta para uma compreensão mais ampla do mundo, como lugar de diálogo e aceitação de experiências diferentes, como trincheira de luta e cobijo de sonhos de um futuro mais digno. Graças. Perdão pelo espanhol. Gracias. Sí, estuvo bárbaro. Gracias, Regina. Me parece que el final fue muy fuerte, no sé, me tocó mucho, me emocioné. Pero también pusiste un final un poco esperanzador también, sí. ¿No? Hay una esperanza ahí, esa esperanza que también parte de nosotras y desde la escuela pública, ¿no? Desde donde laburamos en la escuela, la academia, la universidad o lo que sea. ¿Vos cómo ves eso? Agarrando un poquito ese final un poco más sociocultural de Brasil, para después ser un poco más literario, ¿cómo lo ves hoy? ¿No? Para el año que viene, o sea, ¿cómo estarás en tus clases? Eso, ¿no? ¿Cómo llevaríamos o cómo inspiraría a nosotras, a nosotros, para trabajar estos textos desde la referencia, ¿no? ¿Qué llevar, cómo encarar todo eso, cómo mirar todo eso desde el aula, sea en la universidad o en la escuela pública? Sí, sí, creo que en todos los espacios posibles, desde los niños, ¿no? Con libros infantiles, tenemos grandes escritores y escritoras para los niños en Brasil también. Escritores y escritoras preocupados con la situación, con cuestiones como la democracia, como la diversidad, la amistad, todas estas cuestiones son muy importantes para estos escritores. Es una lucha muy grande para los, porque aún no conseguimos entender lo que se pasó y lo que está aconteciendo aún, en este momento. Acredito que tenemos que mejorar la vida de los brasileños para volver a utilizar la literatura de fato como herramienta de sensibilización, de comprensión del mundo. Entiendo que esa es la única forma. Quería hacer una pregunta. Yo me estaba escribiendo, pero en realidad es como un comentario, más que una pregunta. Me daba la sensación mientras te escuchaba algo muy lindo, que es que, bueno, que al lado de la idea de resistencia, o con la idea de resistencia, que es el nombre de la charla, aparece mucho en tu discurso, en tu habla y en tu voluntad también, la idea de hospitalidad, ¿no? Los modos en que la literatura, el lenguaje, el presente, digamos, puede venir en un espacio hospitalario para el otro. Y en una idea del otro, ¿no? La anécdota del sueño es buenísimo, el blanco solo se enseña así mismo, es increíble. Cómo encontrar, digamos, en gran la literatura contemporánea, otra forma, digamos, un otro, ¿no? Y cómo eso aparece. Creo que realmente es como una pregunta de la literatura del presente, ¿no? En la literatura contemporánea, cómo hacer, ¿no? Cómo ser factible, cómo generar hospitalidad y cómo alojar al otro. Y en ese sentido, lo que me parecía también súper interesante de tu charla, que eso me parecía, no está solo en los textos literarios, sino en todas las acciones e intersecciones de la institución literaria, ¿no? Y en la que entra la academia y el trabajo como profesora, donde la crítica literaria tiene un rol central. Por eso también me parecía muy interesante el link de
digamos, la búsqueda crítica y esto que pasa hoy, que es la traducción del libro, el proyecto de Magna también, que es esta idea de hacer aparecer otras voces, porque pensado en la Argentina también para nosotros, el mundo literario brasileño que nos llega y los modos de la crítica brasileña que nos llegan también son pocos, ¿no? Son pocos blancos y masculinos. Son pocos blancos, más masculinos, más narrativos también. Y entonces, nada, me parecía como muy interesante todo el armado, ¿no? No solamente ir a leer determinados, con la pregunta de la resistencia y la hospitalidad, no solamente ir a leer a determinados autores, sino hacerse la pregunta, bueno, y hacer un trabajo académico sobre qué es lo que se leyó y por qué podemos leer, y por qué hay otras cosas que no podemos leer. Entonces, bueno, en realidad el comentario era un poco ese, ¿no? Como, bueno, creo que la traducción y este proyecto, la idea de los becas, que van becas a otra universidad que no es la que te invitaron en Buenos Aires, en La Plata, ¿no? Y que con la invitación de Carol, que no importa cuánto seamos, siempre con un gesto de eso, de hospitalidad y de resistencia para que podamos escuchar otra literatura brasileña, otra especialidad, otra sabemos exactamente. Y dar visibilidad a otra cosa, ¿no? Sí, tal cual. Era un poco bueno, muy bueno. Sí, gracias. Pienso que la cuestión de la hospitalidad, que no utilicé esta palabra aquí, pero es esto, es hospitalidad. Es crear espacios para el diálogo, para el conforto, ¿no? La amistad, cómo es necesario, cómo tenemos que soñar juntos, colectivamente, ¿eh? Todos los procesos políticos tienen que ser pensados colectivamente. Creo que en Brasil habíamos avanzado en muchas cosas, ¿eh? Por la diversidad, por el respeto al otro, y em algum momento algo se rompeu e temos que começar tudo. Pero tenho certeza que há muitas pessoas interessadas, lutando em la luta por isto, que é algo que nos concierne, que é necessário para os próximos meses, anos. E agora estamos acreditando outra vez, e é muito importante ter esperança, né? Acreditar, ter esperança, entender que o outro que está a meu lado pode ser um amigo, um companheiro de la luta e não alguém solto, perdido no mundo. Isso é um sentimento muito forte neste momento entre os acadêmicos, entre os militantes de diferentes pontos em la vida cultural brasileira neste momento. Há esperança, há muita alegria, mesmo sabendo que será difícil, né? Mesmo sabendo que será muy complicado. Sí, yo creo que tu venida también es esperanzosa en el sentido de que, bueno, los diálogos latinoamericanos en el último tiempo también se vieron muy dominados. Sí. Desde las políticas universitarias para el acceso a becas, para el intercambio de estudiantes, y también en los, digamos, en el quebrantamiento de las alianzas, en los problemas económicos, eso se puede ver. Digamos, que hay una necesidad de recomponer esos diálogos poco a poco, digamos. Temos histórias e culturas tão semelhantes, não? Há tantas coisas. Estou aqui com um livro sobre ditadura. Há tantas coisas para compartilharmos, para conversarmos, para dialogarmos. Estava contando a Caroline que el próximo ano eu vengo algumas vezes à Argentina. Eu vou fazer um pós-doutorado, com Lucia Tenina em Buenos Aires, e me coloco à disposição para estar aqui para reuniões. Vamos fazer uma reunião, algo menos formal, onde eu pueda falar mal mi espanhol. Fico à disposição. Ya que la conferencia está grabada, justamente para eso y también para que la gente conozca tu trabajo acá,
eso, ¿no? ¿Quién conocemos de teoría o de críticos literarios de Brasil y quién no? Me gustaría pasar un poco tu perfil, ¿no? Lo que está en ese libro también que me trae, y cómo vos ves, ¿no? Entonces, definir para esa gente, no esa gente, perdóname, pero las personas que están mirando posteriormente, qué es y cómo vos definís qué es esa literatura brasileña, qué es esa literatura brasileña contemporánea, desde tu punto de vista, desde tu mirada crítica, cómo construiste, ¿no? Sí, ese camino que hace mucho que investigás, ¿no? Hace muchísimo que trabajas con eso, y cómo llegaste a esa concepción del libro, que también está una parte de esa investigación del libro de presentaciones de literatura, de presentaciones de literatura contemporánea, ¿no? Capa amarilla. Ah, sí. No, porque está Resistente. o sea, trabajar un poquito para que la gente conozca, ¿no? La persona conozca un poco tu investigación en ese campo, cómo trabajas y qué ves y cómo pensás esa literatura brasileña contemporánea, porque no es, tampoco trabajas solo con hoy, ¿no? Sí. Trabajas, haces un marco temporal ya más didáctico, por decirlo así, distintos, ¿no? Usas varias líneas temporales de esa literatura. Sí, yo costumo trabajar con la literatura que llamo de contemporánea en diferentes momentos, con diferentes recortes. Puedo trabajar con la literatura del siglo XXI o, que es lo que costumo hacer más frecuentemente, con la literatura publicada en 1970 hasta hoy. Son más de 50 años. Pero entiendo que la literatura de los años 70 habla del Brasil de hoy. Era uma literatura produzida durante a ditadura, era uma literatura que começava a falar das grandes cidades, era uma literatura que falava dos problemas sociais das pessoas nas cidades. Então, entendo que é necessário, para pensar a literatura produzida hoje, observar também a literatura de los anos 70. Há uma perda muito grande se abandonamos esta produção. É uma produção que continua falando de nós outros. Uma produção que continua falando de nossas preocupações, continua falando de perseguições, né, de coisas que vivemos agora, que pensávamos que estavam acabadas, mas, como vimos, não é assim. Temos, portanto, que ouvir também os escritores que estão sendo esquecidos, olvidados. Escritores, escritoras muito importantes, com reflexões muito completas sobre a situação do país, as injustiças sociais, a própria ditadura, o autoritarismo no Brasil. Então, costumo realmente pensar de forma muito mais ampla la literatura. Pregunta, Regina, en relación al concepto de memoria, ¿no? Pensando en esto de la temporalidad de la realeza del concepto, ¿no? De la rutina de la crónica, lo que imagino también el concepto de memoria, y pensando en estos trabajos tuyos, para pensar que la literatura brasileña contemporánea y el vínculo con la memoria, podríamos decir que, digamos, ¿cómo se juega la memoria de qué se está jugando en estas literaturas ahora? Digo, porque a veces, bueno, yo que estudio literatura brasileña y dictadura, pienso que, bueno, si no hay un lugar donde se esté reactualizando, digamos, la memoria de la dictadura, no se avanzaron en políticas públicas que acompañan esa resignificación, etc. Pero digamos, la memoria de qué se puede estar jugando en la literatura contemporánea brasileña.
No está muy clara mi pregunta. No, estoy entendiendo. Es como usted habló, la cuestión de la hospitalidad otra vez, ¿no? Porque era más común que los artistas, los escritores, venían de la élite brasileña y contaban las historias de sus ancestrales, pero sus ancestrales ricos, blancos, de élite. Y cada vez más entiendo que hay outras memórias sendo hechas, não? Conceição Evaristo é uma autora que vai falar de outras partes de Brasil, de outros ancestrales. É muito diferente esta produção. Carolina Maria de Jesus, quando habla de seu abuelo, era um abuelo escravizado, não dueño de la hacienda. É muito diferente. Então, entendo que é importante pensar a literatura brasileira hoje como um mosaico, se habla mosaico aqui também, né? Um mosaico, porque se queremos saber também queremos ler histórias sobre os hacienderos, os proprietários de... Como? Hacendados. Esto, porque é parte da história de Brasil. Mas isso não é suficiente para entender a história do Brasil, não é suficiente para entender quem somos. Não? É necessário saber os outros, conhecer os outros ancestrales, com quem estamos dividindo, partilhando o país. En uno de tus trabajos sobre espacio dador, el espacio del dolor, vos trabajas en una serie, la plaza pública, ¿no? Como espacio donde ahí se resignifican acontecimientos violentos de la dictadura, ¿no? Bueno, acá también retomás la literatura que como un espacio ocupado por voces, por historias otras, cada vez más. Ahí está el potencial de la memoria y el futuro para imaginar en relación a la literatura. Nada, pensaba. Y en relación a la literatura que escribe sobre la dictadura, cómo se juega la cuestión del territorio. Si vos alguna vez en tus estudios pudiste pensar la literatura sobre dictadura brasileña por fuera del territorio nacional. Sim, agora temos cada vez mais obras que estão... Há novelas, por exemplo, que muito recentes que falam Julián Fuchs, Paloma Vidal, e outras que falam de el exílio e a ditadura em Argentina. Isto não havia antes. É recente, é uma preocupação que está aqui agora. Me gusta muito observar quem está produzindo a literatura sobre a ditadura hoje no Brasil. A maior parte é de mulheres, não são os homens. Em los anos 70 eram homens, praticamente só homens. 4 ou 4 mulheres apenas. Hoje são 40, 50 mulheres escrevendo. É interessante porque as mulheres começam a escrever mais sobre política, sobre ditadura, etc. E, ao mesmo tempo, trazem para o interior da obra outras questões, outras personagens negros, indígenas, LGBT, outros viejos, niños. Para pensar los mismos acontecimientos. Exatamente. É visto por outros ângulos, né? De outras perspectivas.
Creo que isso é muito importante e que isto nos permite ver muito mais sobre este período. El sonido del jaguar, esa novela es reciente publicación. Sim, a de Micheline Verunsky, O Som do Rugido da Onça. O som da acabou de receber o prêmio Jabuti em Brasil. Agora, esta semana. Aliás. Llevo un poquitito a la parte, digamos, de la base material del doctorado que escuchaba y pensaba, por ejemplo, en la situación del mercado editorial, ¿no? Las editoriales, los estudios de la producción literaria que pensaban dos cosas, ¿no? Digamos, en esto por ahí mete algo que te trazaba de 50 años, ¿no? Sí. Bueno, que decía que es incluso de la concentración, ¿no? Así, pregunto, pero bueno, España, Sudamericana, Planeta, Random House, Contador y todos esos sellos que son públicos, y bueno, cada vez se escribe más, se edita más, se publica más, y con un librero dice que bueno, el título en las mesas de la comunidad del Balneario, pues tiene que renovar. Capaz que está 3 meses, después a buscar. Y el otro extremo, ¿no? De la producción, todos los espacios alternativos de lo que hablaban ustedes, ¿no? De esas alternativas, pequeños espacios, se me acordaba de San Juan acá, no sé si sigue existiendo, pero hubo una iniciativa que fue la revista Cartonera, editorial de las bases de trabajo. Y bueno, por eso, ¿cómo se come todo esto? La producción editorial, claro, un mercado editorial que, si bien, por un lado, puede haber cosas alternativas, por otro lado, puede ser. Em Brasil é muito interessante porque as coisas acontecem ao mesmo tempo, né? As grandes editoriais continuam sendo importantes, pero hoje há muitas pequenas, né? Como aqui, lá Mandacaru, mas há muitas pequenas editoriais e estão se pouco a pouco estão se tornando mais profissionais, melhores. É processo lento, não é, né? Pero está acontecendo. Eu creio que é muito importante para a literatura mesmo, né? Para a produção, porque em Brasil, como dizia, é um país muito grande. Então, a produção era muito concentrada em Rio de Janeiro e São Paulo. Então, autor do norte, do nordeste, do centro-oeste, mesmo de Brasília, não tinha muito acesso a essas editoriais. E podendo, agora pode publicar por, ao menos o primeiro livro, pode publicar por uma pequena editorial. E acesso o nome e depois alcançar outros, ou não, mas alcançar outros espaços, e isso é muito importante. Há um trabalho muito pesado, muito de resistência também, de pequenos editoriais, pessoas que estão entendem que isso é importante, que isso é o trabalho de sua vida. Aún há estas pessoas e isso é muito bom para a literatura. Entendo que está havendo uma transformação na perspectiva de que produzir, de onde produzir, né? E mesmo a internet beneficia, né? Você pode vender o livro por a internet, por as redes sociais, por outros caminhos que não as grandes livrarias
em Brasília, estamos volvendo agora às pequenas livrarias, a los livreiros que selecionam as obras. Há muitas coisas acontecendo, muitas coisas que têm que ser observadas com atenção agora. É uma transformação importante. Es interesante porque justo durante pandemia, surgieron un montón de series, Sí. se crecieron como niños todavía, ¿no? Editoriales chiquititas, ¿no? Que eran bastante ahí en la pandemia, como que fue un boom. Elas llama bastante atención niños y todavía me llama la atención porque publican brasileños, y empezaron a publicar traducir a argentinas, ¿no? Sí. Sara Gallardo, Garzón Conrad, Aurora y bueno, Mariana Enríquez, Samantha Schwerin, ahora me siento como que también, o sea, está yendo, me parece que el grupo ese que dijo que no está llegando cosas de allá, un poco más despacio para mí. Pero me parece que el grupo de acá para allá está yendo más rápido. Porque traducciones en Brasil ahora de Argentina es impresionante. Y para mí es un poco más lento el proceso al revés. Como si también me parece que hay muchas obras más complicadas. Hay un boom en la literatura argentina ahora que está como muy premiada por grandes editoriales, ese boom de la literatura argentina también. Y insisto, llamando la atención para editoriales más chiquitas acá en Argentina que hacen ese camino al revés, ¿no? Buscar esas márgenes, o sea, al borde de algo, ¿no? Y me parece interesante, pero veo que el Facebook fue un poco más lento, ¿no? De traer cosas allá. Y entonces, así, para tirar algunos nombres, no una lista, pero pensar o sea, lo que dijiste, para vos hoy, algunos nombres, no sé, la gente quiere buscar, las personas quieren buscar, ¿quién hoy, desde tu punto de vista, produce esa literatura de resistencia? Bueno, de la otra escritora que me quedé ahora, pero ¿quién te parece que hoy sería este grande nombre de literatura de resistencia? ¿Quién trabaja hoy con eso? ¡Wow! Son muchos. Sí, hay muchas mujeres, como estaba hablando, Micheline Verunsky, Maria Valéria Rezende, Maria José Silveira, Tatiana Salim Levi, Carola Saavedra, essas assim são, Natália Borges Polessa, um nome que tem uma força no Brasil também agora. Fora, eu não, já estou falando em português, esqueci. Comecei a falar dos nomes, esqueci. Mas são muitas mulheres, e estou só citando as autoras de romances, né? E há todas as poetas, as cronistas, as contistas, muita gente, é impressionante esse livro. E muitos são jovens, né? Há incentivo, né? Vou tentar explicar melhor em português mesmo, agora que a gente já está terminando. Eu fico imaginando, nós vivemos no Brasil uma crise política, econômica e sanitária, né? Com a pandemia, foram 2 anos terríveis, né? Os últimos anos aqui. Mas as pequenas editoras cresceram nesse período, e a gente se pergunta como, porque elas cresceram porque elas não dependiam das grandes livrarias, elas não dependiam, né, de financiamentos, elas sempre trabalharam com muito pouco. É muito empenho do próprio editor, né, muita vontade de continuar fazendo aquilo. Eram editoras editores que trabalhavam dentro de casa mesmo, né? Então não precisaram fechar o escritório, faziam umas coisas
eu entendo que isso foi muito importante, né? E isso de eles muitos editores brasileiros não disponibilizam os livros nas livrarias. Você só compra pela internet, diretamente com o editor. Eles dizem que não vale a pena fazer o trabalho, deixar o livro na livraria, a livraria cobra 30%, 40%. As principais livrarias brasileiras mesmo, quebraram e não pagaram os editores, né? Então, foi uma crise, assim, e de repente essas pequenas editoras sobreviveram e começaram a melhorar, realmente. A revisão era ruim, a diagramação do livro era ruim, estavam começando, era muito improvisado, né? As capas eram ruins. Ninguém dava muita atenção a esses livros. Mas é todo um movimento, é um movimento coletivo, não é um movimento só acadêmico, ou só entre os escritores, ou só entre os editores. Há todo um movimento, inclusive, para que a gente tenha mais atenção às obras vindas das pequenas editoras, as obras escritas por mulheres, as obras escritas por autores que não são do Rio de Janeiro e São Paulo. Então, a gente começa a ver nos prêmios literários pessoas que não estão ganhando os prêmios, melhor romance, melhor livro de poesia, de crônica, sem que seja das grandes editoras. Ainda há, é claro, muito, né, grande editora, Companhia das Letras, Todavia, que é uma editora que agora está grande, maior também, mas cada vez mais a gente chegou a ter um autor premiado que o livro foi publicado, ele era dentista e ele próprio publicou o livro de poemas dele, ficou em primeiro lugar, né? Uma jovem lá do norte do país, Vanessa Malquer. Isso, a primitiva. Ela publicou pelo Kindle, né? É isso, e aí depois... E o livro é premiado. E por que isso também? Porque nós também estamos fazendo parte dos júris. E aí a gente começa a questionar, nós mulheres, nós negros, outras pessoas, os júris, há uma exigência que os júris representem um pouco melhor a população brasileira. Então, antes os júris eram formados, não estou brincando, eram basicamente homens brancos, que premiavam homens brancos, é terrível. Né? E hoje há um movimento maior nesse sentido, de vamos olhar outras coisas, vamos ler com atenção esse livro, vamos levar este livro para a sala de aula, né? Então há um esforço coletivo, não é todo mundo não, mas há um esforço coletivo de muita gente preocupada numa expansão da ideia do literário, numa expansão da ideia do contemporâneo, numa expansão da ideia do que é Brasil, né? Que o tempo inteiro há um esforço, sim, há muita gente brigando por isso e sinto que pequenas coisas vão acontecendo. No Brasil, por exemplo, é muito importante que alguns livros sejam colocados nas listas para os vestibulares, para a entrada no ensino superior. Então, assim, quando você pensa, o Brasil é muito grande, tem muita gente, quando você pensa, o Bolsonaro acabou com isso, né? Ele conseguiu fazer com que no último Enem, que foi uma das provas para entrar, foram menos de 2 milhões de pessoas fazendo a prova. Nos tempos da Dilma, eram 8 milhões de jovens, especialmente jovens, fazendo as provas para entrar na universidade. Então, assim, esse é um fato da vontade de chorar quando a gente para pensar. Né? 8 milhões, então 6 milhões de jovens perceberam que eles não têm condições de estar na universidade agora esse ano. Então, tudo que a gente espera é que no ano que vem, né, o nosso esforço é esse, voltem, né, à universidade de vocês. Mas é importantíssimo, pensem só, 8 milhões, nem todos leem, mas 8 milhões de jovens brasileiros lendo um romance que foi indicado nessa lista. 1, 2, 3. Então, assim, esse também é um momento importante. Nós estamos batalhando por isso, né, para indicar ali dentro livros de autores negros, indígenas, com temáticas que envolvam questões LGBT, etc, etc.
Nós estamos lá, parece que estamos distanciados, mas nós estamos na luta, né? São meus orientandos que estão decidindo hoje, né? Já são meus ex-orientandos, que são professores da rede pública, que estão decidindo esses títulos. São pessoas que estão fazendo as provas, fazendo questões, perguntando sobre esses livros. São formas da gente trazer a literatura para uma discussão. Isso, agora eu consigo explicar melhor. Então, assim, há movimento em toda parte, assim, é muito importante o professor, né, estar nesses lugares de decisão, de políticas públicas também. Nós temos bibliotecários, né, gestores públicos da cultura, que foram todos afastados no governo Bolsonaro, mas estamos todos nos articulando para voltar, né? E é nessas políticas públicas que a gente vai insistir para que se compre livros com determinadas temáticas, para que se leve, para tentar fazer com que, é isso que eu digo, eu não acredito nas pessoas velhas que estão, né, nas pessoas maduras, catatônicas que estão aí gritando pela ditadura, etc. Eu não acredito nessas pessoas, eu não quero saber dessas pessoas. Mas os filhos e os netos podem pensar junto com a gente, né? Podem, a gente precisa propiciar a essas pessoas, a esses jovens, um espaço crítico, razoável, inteligente, alegre, esperançoso também, no Brasil, para que eles possam desenvolver alguma coisa, né? Pensar a cultura junto com a gente também, não tenho dúvida sobre isso. Nós estamos lá, tem grupos de WhatsApp, nós estamos trabalhando, né? Documentos sendo entregues, o pessoal está na transição do governo Lula, tentando repensar essas coisas, e eu acho que é por aí, assim, a gente vai ter que fazer um trabalho, né? Desde... A minha preocupação no momento é com os professores das escolas públicas, os professores que trabalham com crianças. Eles estão sendo muito atacados no Brasil. Muito, muito. Eu nunca, assim, a gente sofreu, né, perseguição, algumas... Mas um professor universitário nem sabe o que os professores estão sofrendo nas escolas, né? Pastores, padres, pai, mãe, indo dar de dedo na cara do professor e dizendo que ele não pode usar aquele livro, que aquele livro é indecoroso, que aquele livro fala sobre ditadura, sobre... Então, assim, eu acredito que é importante também, eu trabalho muito com pós-graduação, mas acho que é importante, e sinto colegas preocupados com isso também, de construir uma rede de apoio aos professores que estão nas escolas, né? E também prepará-los, né? Porque daí são os nossos alunos, que nós estamos formando nas licenciaturas professores. Também prepará-los melhor para defender os livros que querem adotar, né? Porque eles precisam defender diante do pai, da mãe, do pastor, do político safado que vai lá. Es más posible defender ciertas literaturas en las aulas con políticas públicas que acompañan, ¿no? Sí. Mucha indefensión Sim. para un docente enfrentarse con todo eso. Exatamente. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, o relato que eles me trazem é que a garotada adora os livros, adora. Os pais não gostam, porque não são incapazes de entender, mas que a garotada adora os livros que eles querem proibir. Da Luísa Gessler. Como? E no sul do Brasil, o livro dela O Enfim Capivaras foi proibido em Nova Hartz, que é uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, e foi o deputado que levou isso para a Câmara de Deputados, que proibiu o livro de tirar na escola, os pais proibiram. Exatamente. Porque o livro tinha palavrões. Esse o nível da coisa. Isso assim, especialmente no interior, né? As coisas vão acontecendo assim, e é isso, é político querendo ficar sob os holofotes, inventando coisas e trabalhando junto com os pais. O positivo foi o mais vendido. Né? Especialmente as questões sobre homossexualidade, né, orientação sexual, etc., é o que mais enlouquece essa gente. É uma coisa assim, não dá para entender. É o que mais enlouquece. Assim, é pai e mãe indo infernizar
a vida dos professores, porque, de repente, tem uma personagem que é gay, uma personagem que é trans, uma personagem que não está convencida de que a heterossexualidade é a melhor coisa do mundo. É claro que nós temos livros sobre isso, que são importantes até para tentar diminuir o bullying nas escolas, e aí a gente segue. Só queria fazer uma correção, porque a minha pior é a da flor do mundo. Isso! Passos é a da filha. Isso, por isso que eu estava aqui pensando. Troquei as duas. Exatamente. E também são da mesma região. Exatamente. Pero alguna otra pregunta. Si no, finalizamos. Finaliza agradecemos lo que está en el Departamento de Lenguas Modernas, Literaturas y Lenguas y Literaturas Modernas. Y a Regina por venir hoy. Y bueno, te agradezco un montón. Sí, me siento re feliz por estar con ustedes acá en la universidad y así como se dijo, que vengas un montón de veces el año que viene. Ya tenemos proyectos. Ya sale proyectos. Já sai.